9, verso 7 ao 14, nós acabamos de ler esse texto, lemos o capítulo todo, o salmo todo, aliás, e do verso 7 ao verso 14, diz assim: a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é perfeita, não tem o que pôr e não tem o que tirar, não tem nada em excesso, mas também não tem nada faltante, é perfeita, e ela revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Alguma tradução, aliás, vai dizer, dá sabedoria aos simples. Simples, tá assim, João, na sua? Pessoa simples, né? Em outra tradução vai estar aos simples, e simples é gente tola, gente ingênua, gente que não pensa direito. A Bíblia diz que quando a pessoa tem dificuldade de pensamento, de raciocínio, a Bíblia, a palavra de Deus, ela dá sabedoria a essas pessoas, aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces do que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para o seu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas, livra o teu servo dos pecados que são intencionais, não permitas que me controlem, então serei inculpável e inocente de grande pecado. E a oração final do salmista é, diante de tudo isso, que as palavras da minha boca e que a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Que as palavras da minha boca não sejam politicamente corretas, que as palavras da minha boca não sejam de tal maneira que vai encantar ou atrair pessoas por conta de eu falar o que as pessoas querem ouvir ou gostam de ouvir, mas que as palavras da minha boca sejam sempre agradáveis a Deus, que as palavras da minha boca sejam, e a meditação do meu coração sejam em louvor, em honra, em adoração ao nosso Deus. Querido, o objetivo daquilo que nós queremos falar hoje, nós temos falado da suficiência do cristianismo, ou do cristianismo suficiente. O que nós estamos dizendo nesses dias, já em 3 mensagens, é que o cristianismo é suficiente. Nós falamos que Jesus é suficiente, como nós acabamos de cantar, só Jesus e nada mais, é tudo que nós precisamos. Só Jesus é tudo. Não precisa de Jesus e mais alguma coisa, Jesus e mais Arca da Aliança, Jesus e mais o sábado, Jesus e mais não tomar café, Jesus e mais um sistema, um dogma religioso. Não, só Jesus é suficiente. Nós falamos sobre o Espírito Santo, falamos que quando nós recebemos Jesus, nós já fomos selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus já habita em nós e o selo, é a garantia de que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus nos unge, nos dá a unção do Espírito Santo de Deus. Então tem gente que fica procurando de igreja em igreja a igreja onde tem a unção do Espírito Santo. Querido, a unção do Espírito Santo está sobre aquele que entrega a sua vida a Jesus. Há outros que ficam desesperados procurando ser batizados no Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele batiza todo o crente na hora da sua conversão. Nós vimos hoje de manhã que
nem Deus, nem Jesus, nem o Espírito Santo ficou preocupado com aqueles para quem o Filipe pregava, se eles iam orar em língua, se eles iam ter alguma manifestação aí que estava sendo batizado no Espírito Santo. Qual foi a confirmação que o Filipe quis do eunuco, se o eunuco tinha ou não entendido a mensagem do Evangelho para ser batizado? Primeiro, para ele ser batizado, a pergunta do Filipe foi se ele tinha entendido a mensagem do Evangelho. E aí o eunuco respondeu: sim, eu creio que Jesus é o Cristo e é o Filho de Deus. Então o Filipe falou: então, tudo bem, você já entendeu o Evangelho, nada impede que você seja batizado. Foi lá, batizou, e o texto diz que os dois saíram da água, o Espírito Santo imediatamente arrebatou o Filipe, levou ele para Azoto, e o eunuco montou na sua carruagem e foi embora feliz para a Etiópia, feliz da vida. Não fala se ele falou em línguas. Então, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala para mim e para você, é que eu e você, nós já somos batizados no Espírito Santo de Deus. O que a Bíblia fala é que eu e você precisamos, depois de termos sido batizados no Espírito Santo, nós precisamos ser plenos do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus já habita em mim, mas agora eu tenho que mortificar o meu eu, mortificar as minhas vontades, mortificar o meu desejo, mortificar o meu pecado, para que o Espírito Santo de Deus não se entristeça, e Ele tome conta da minha vida, e aí então Ele passa a controlar o meu falar, o meu pensar, o meu sentir e o meu agir. Amém? Mas hoje nós vamos ver uma outra coisa. Hoje nós vamos falar sobre a suficiência da palavra de Deus, a suficiência da Bíblia. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Essa semana, mais uma polêmica em mais uma igreja, né? Não sei para quem viu, o Roberto eu sei que viu, né? Mas numa mega igreja nos Estados Unidos, a pastora foi pregar, e uma ilustração, ela quis fazer uma ilustração sobre o futebol americano, e aí o cara dá um apito, e a pastora vai lá e pá, dá uma bica na Bíblia, manda a Bíblia lá no... E aí foram perguntar por que disso. É porque a igreja precisa ter uma atração para o público. Precisa de mais, precisa atrair de maneira diferente. Querido, o nosso objetivo é reconhecer a suficiência da palavra de Deus no tratamento das enfermidades da alma, a suficiência da palavra de Deus no tratamento contra o pecado, a suficiência na palavra de Deus no aconselhamento, seja ele individual, seja ele para casal, a suficiência da palavra de Deus para que possamos instruir todo homem a toda a verdade. E por que disso? Porque quando nós olhamos para a realidade da igreja, quando nós olhamos para a realidade da igreja brasileira e no mundo todo, para quem acompanha, para quem está aí atento, vendo as aberrações que têm acontecido nas igrejas, o que nós vemos, querido, é que cada vez mais aumenta o número de pastores que exerce a sua função eclesiológica, a sua função pastoral, juntamente com o exercício da psicanálise. Alguns, eles usam isso como assim: olha, a Bíblia é boa, a Bíblia é a palavra de Deus, mas no mundo que nós vivemos, só a Bíblia não dá. Eu preciso da Bíblia e mais o Freud, eu preciso da Bíblia mais o Jung, eu preciso da Bíblia e mais algum outro autor, mais algum outro pensador. A Bíblia e mais alguém. Né? Outros, eles fazem da psicanálise uma fonte extra de rendimento, e aí ele prega a palavra de Deus, mas aí ele usa o púlpito, na verdade, como um canal de marketing,
Porque aí ele prega, depois ele fala, olha, mas o bom mesmo, o que você precisa mesmo, é procurar um profissional da psicanálise, e aí então, tome aqui meu cartão. Parece aquele cara da Praça é Nossa, né? Ele falava um negócio e toma o meu cartão, e aí ele já dá o seu cartão, o cartão dele, e atende, inclusive no consultório que ele tem na própria igreja, e aí então, ele vai fazendo esse tipo de arranjo. Ageu Lisboa é um psicólogo. Ele é crente, ele é cristão, e o Ageu Lisboa, ele diz assim, ele diz que o interesse dos pastores pelos cursos de psicanálise é um sinal claro de que os púlpitos estão em crise. Os púlpitos evangélicos estão em crise, e aí então os pastores não estão buscando o recurso em Deus, não estão buscando o recurso na palavra de Deus, está buscando o recurso na psicanálise. Um outro pensador, também psicólogo, é o Uriel Eckert. Ele diz o seguinte, que a insatisfação pessoal da maioria dos pastores com a sua própria identidade pessoal é a causa pela busca de uma nova atividade que divide ou que mescla púlpito e divã. Ou seja, querido, a substituição da Bíblia ou a substituição do aconselhamento bíblico por terapias, e em geral, terapias humanistas, elas ameaçam a vida da igreja. Esse tipo de comportamento tem ameaçado a igreja. Por quê? Porque agora não se fala mais que pecado é pecado. Não se fala mais aquela pessoa linguaruda, não se fala mais que essa pessoa, ela é fofoqueira, que é o que a Bíblia diz, e que isso é pecado. Diz que essa pessoa tem uma deficiência, diz que essa pessoa tem uma necessidade, tem um trauma. Não chama mais ladrão de ladrão, ladrão agora é cleptomaníaco. Não chama mais tarado de tarado, chama tarado agora de alguém que sofreu um abuso, então agora ele tem uma dificuldade em tratar dessa área na vida dele. E vai fantasiando, vai pintando o pecado, e nessa maquiagem do pecado, está dando uma escada confortável, ou um tobogã confortável, para que as pessoas vão tudo fofinho para o inferno, sem se arrepender, sem mudar de vida, sem chorar pelo seu pecado, porque agora o pecador não chora mais pelo seu pecado, agora ele coloca a culpa na mãe, ele coloca a culpa na sociedade, ele coloca a culpa na igreja, ele coloca a culpa no pastor. Todo mundo é errado, todo mundo é culpado por aquilo que a Bíblia diz que é pecado. E a Bíblia diz que a alma que pecar é essa que morrerá. Deu para entender? Então, o John MacArthur, ele diz assim: talvez não haja ameaça maior e mais séria à vida da igreja do que a debandada dos pastores para abraçar as doutrinas da psicologia secular. Elas são um emaranhado de ideias humanas que o próprio Satanás colocou dentro da igreja, como se fosse poderosas verdades de Deus e transformadoras de vida. Querido, o Salmo 19 é uma declaração divina da suficiência da palavra de Deus. E o Salmo 19 diz que a palavra de Deus, ela é suficiente para todas as necessidades da alma humana. Nos 6 primeiros versículos que nós já lemos no meio do culto, ele diz, sobre a revelação natural de Deus, fala que
do tempo e do espaço que proclamam a existência e a glória de Deus. Fala que a natureza, ela não tem voz, mas ainda assim, ela proclama a existência de Deus. E aí, querido, quando nós olhamos para a humanidade, e confrontamos isso, com Romanos capítulo 1, do verso 20 até o 23, quando o Paulo vai dizer que a despeito da grande proclamação da natureza, falando da glória de Deus, ainda assim, os homens têm confundido e têm rejeitado a revelação de Deus. E o versículo 7 a 14, que nós já lemos 2 vezes hoje, ele vai dizer assim: nós temos a revelação escrita que é perfeita. A Bíblia é a revelação escrita de Deus e ela é perfeita. E ela faz o quê? Ela converte a alma humana. Então, aquilo que a revelação natural, que a natureza, que a criação promete, a revelação escrita realiza. Então, vamos lá. O Salmo 7, ou Salmo 19, versos 7 e 9, vai dizer assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E os juízos do Senhor são verdadeiros e todos os juízos de Deus são igualmente justos. Então, são 6 paralelismos aqui que esse texto nos apresenta. Primeiro deles, é que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Esse substantivo lei, ou seja, a Torá, ela compreende a palavra de Deus revelada, a verdade de Deus revelada. Torá, lei, aqui significa instrução revelada. Davi, ele usa essa palavra para se referir às Escrituras, como a totalidade daquilo que Deus revelou para a nossa instrução. Josué, capítulo 1, verso 8, Josué diz assim: não cesse. Aliás, não é o Josué que fala, quem fala é o Moisés que fala para Josué. Moisés está dando instrução ao novo líder do povo. Moisés está para morrer, está morrendo, né? Não porque estava doente, mas porque Deus iria tirá-lo. E Deus fala agora: instrua o Josué para que o Josué siga. E a primeira instrução que você vai dar é sobre a minha palavra, a palavra escrita. E então ele fala para Josué o seguinte: não cesses de falar do livro dessa lei. Lembra que o salmista, ele vai dizer que feliz, bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E agora, Moisés fala para Josué: não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele. Quando? De dia e de noite. Para quê? Para que você tenha o cuidado de fazer tudo segundo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e então serás bem-sucedido. Não existe sucesso sem obedecer a palavra de Deus, sem meditar na palavra de Deus. É isso que o Moisés está ensinando, orientando ao seu discípulo, o Josué.
O adjetivo aqui, perfeita, a lei do Senhor é perfeita, é a tradução do hebraico tamim, que descreve a absoluta perfeição. Não falta nada, não precisa retocar, não precisa pintar, não precisa enfeitar. O caminho de Deus é perfeito. E a perfeita vontade de Deus, quando o Paulo fala aos romanos, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, isso transmite a ideia de algo amplo, algo que cobre todos os aspectos de uma questão. A palavra de Deus não precisa de nada para complementá-la, ela é por si só completa. Tudo que é essencial ao homem pode ser encontrado na palavra de Deus. O verbo restaurar aqui indica que a palavra, que faz benefício, em benefício do homem. E ele diz que essa palavra restaura, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O que ela faz com a alma? A lei do Senhor, ela converte, ela refresca, ela transforma. Ou seja, a palavra de Deus transforma o homem por inteiro, o homem todo. Transforma o seu jeito de pensar, transforma o seu jeito de agir, transforma o seu falar. Por isso que Paulo fala que aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas passaram, agora tudo é novo. O mesmo apóstolo ele vai dizer, aquele que roubava não rouba mais, agora ele trabalha e ajuda. O preguiçoso para de ser preguiçoso, e ele vai colocando, dando nome aos pecados. Por isso que o mesmo salmista ele vai dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele vai falar, o Senhor refrigera a minha alma. A palavra de Deus, querido, é suficiente para restaurar a vida. E a palavra de Deus, ela restaura a vida mais desgraçada que pode haver. Não tem uma vida que seja impossível que a palavra de Deus não transforma. Ele transforma, ele salva, ele restaura, ele refresca, ele transforma e traz refrigério espiritual. A segunda coisa, o segundo paralelismo, ele vai dizer que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, dá sabedoria aos ingênuos. Testemunho fala da palavra como um depoimento divino. É como se Deus prestasse um depoimento. É a verdade atestada pelo próprio Deus. É também um termo para uma declaração pactual. Quando Deus ele faz um pacto com Moisés, ele diz, e porás na arca o testemunho que eu te darei. O depoimento, o atestado de que Deus vai cumprir aquilo que Ele está falando que Ele vai fazer. Ele está falando que você vai colocar dentro da arca. Não porque Deus precisa de lembrete para cumprir o testemunho, mas para que o Moisés e o seu povo pudesse olhar e falar, Deus é fiel. Querido, a fiel palavra de Deus, ela transforma o homem ingênuo em um homem sábio. O homem ignorante, o homem que é influenciável, em uma pessoa sábia nas Escrituras. A sabedoria que é produzida pela Escritura
contraria, ela desafia a sabedoria dos homens. E o Paulo vai dizer que a sabedoria dos homens é loucura. Ele fala que o homem sábio tornou-se louco. A sabedoria do mundo é loucura para Deus. A terceira coisa, ele vai dizer que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Preceitos são orientações, princípios. E o salmista está dizendo que a palavra de Deus tem orientações, tem princípios para a minha vida, para a sua vida, para o nosso caráter, para a nossa conduta. Querido, você já notou que no mundo todo, as pessoas, todos os dias, elas clamam pedindo orientação, pedindo direção. Milhões de pessoas lê horóscopo todos os dias. Vai lá no jornal, na parte do horóscopo, para ver o que está acontecendo. Para quê? Para buscar princípios, para buscar orientação, para enfrentar as dificuldades da vida. Tem pessoas que vão atrás aí, se enveredam pela astrologia, pela necromancia, por vários segmentos do ocultismo, tentando, ao seu modo, encontrar um rumo para suas vidas. O salmista está dizendo que somente os preceitos do Senhor são retos, e só os preceitos do Senhor, que são retos, é que são capazes de alegrar o coração. E ele vai dizer que os preceitos do Senhor têm o poder de revelar e de conduzir aquilo que é certo e aquilo que é verdadeiro. É por isso que o salmista vai dizer, lá no Salmo 119, verso 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e é luz para o meu caminho. Então, viver uma vida correta produz alegria. E quando alguém vive segundo os preceitos de Deus, os preceitos do Senhor, essa pessoa é invadida da alegria que vem do Senhor. Então, o salmista, no Salmo 119, ele vai dizer o seguinte, no verso 50, o que me consola na minha angústia é isso. Quando eu estou angustiado, o que é que me dá consolo? É que a tua palavra me vivifica. Jeremias, no capítulo 15, verso 16, ele diz assim: achadas as tuas palavras, logo eu as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome eu sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Há várias expressões na Bíblia de comer a palavra de Deus, ou seja, de ir com bastante vontade na palavra de Deus, e se encher. Por isso que no final aqui do verso 19, ele vai dizer que são mais desejáveis que o ouro, são mais doce que o mel. Assim deve ser a nossa experiência com a palavra de Deus. Mas ele vai dizer também, quarta coisa, quarto paralelismo, que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Esse substantivo mandamento, ele mostra a maneira autoritativa como Deus se dirige a nós. Querido, Deus não tem crise de mandar, amém? Deus não tem crise, Deus não fica assim, será que se eu vou dar uma ordem, será que vou chatear? Jesus ele não fala assim, olha, galera, eu tenho aqui uma coisa para falar para vocês, mas não sei bem como que eu falo, porque eu estou aqui com medo de perder adeptos. Deus fala, eu tenho meus mandamentos e dou meus mandamentos.
E quem obedece meus mandamentos, me ama. E quem me ama é meu amigo. E quem me ama, porque obedece, é meu amigo e é amigo do meu Pai. É simples assim. E quando Deus dá os mandamentos, querido, Deus está mostrando uma forma autoritativa. Deus tem autoridade, Deus manda. E Ele se dirige a nós dessa forma, como quem manda. E nós devemos responder a Ele como quem tem juízo e obedece. Então, a Bíblia, ela não é um livro de sugestão. A Bíblia não tem um conjunto de sugestão. A Bíblia não tem, fala assim, olha, seria bom, seria legal. Esse é só na música do Baruque, né? Seria tão bom que você amasse seu irmão. Seria tão bom que você ajudasse o próximo. A Bíblia não tem, a Bíblia não escreve segundo o Baruque, a Bíblia escreve segundo Deus, e a Bíblia diz assim, se você vê o seu irmão passando necessidade e você não para ajudá-lo, é pecado, porque você sabe, pela minha palavra, que você tem que parar e tem que ajudar. E saber o que deve fazer e não fazer é pecado. Viu como que funciona a palavra de Deus? É bem diferente da música do Baruque. É totalmente diferente. Não seria tão bom. É a única forma de você fazer, é obedecer. Então a palavra de Deus não tem sugestões. A palavra de Deus tem ordens. E as ordens de Deus, elas não são opcionais, elas devem ser obedecidas. A palavra de Deus, o mandamento de Deus, são princípios obrigatórios. Por isso o adjetivo puro mostra a clareza, mostra a lucidez da palavra de Deus. Por isso o mandamento do Senhor é puro e abre os seus olhos, ilumina os seus olhos, para você ver de maneira adequada. Então a palavra do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. A Bíblia, querido, não tem enigma, a Bíblia não tem confusão, a Bíblia é um livro revelador, a Bíblia é um livro esclarecedor, a Bíblia ilumina os olhos, ou seja, a Bíblia traz entendimento em meio à ignorância espiritual, e ela está em forte contraste com a sabedoria humana. Não existe nada em toda ciência, em toda filosofia, em toda sociologia, em qualquer área da ciência humana que se compare à sabedoria que tem a palavra de Deus. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. A palavra de Deus não é algo sazonal. A palavra de Deus, por exemplo, agora, né, nós estamos entrando numa era que no calendário litúrgico chamado Quaresma. E aí o que aconteceu? Durante 4 dias agora da semana passada, alguns mais, né, mas vamos considerar aí sábado, domingo, segunda e terça, as pessoas liberaram a carne, extravasaram, e agora elas entraram num jejum, num recesso, que é o período chamado Quaresma. Por 40 dias agora as pessoas estão em jejum, e se preparando para a paixão de Cristo. E todo ano eles refazem isso. Aí quando chega na sexta-feira santa, eles vão comer peixe, porque não pode. Imagina que tudo começou com a festa da carne, mas agora num dia eles vão comer peixe. Na quarta-feira o padre foi lá e fez a cruzinha de cinza, na quarta-feira de cinza,
E tudo isso é temporal. Vale o quê? Vale por 40 dias, depois vem a Páscoa, aí depois tem o final, o resto do ano, e aí depois então começa o outro calendário, a outra parte do calendário, que o ano que vem começa carnaval de novo, e vai tudo de novo. A palavra de Deus está dizendo, querido, que o temor do Senhor é límpido, e não é sazonal, ele permanece, e é para sempre. Então Davi usa essa palavra temor, como sinônimo para a Escritura. Ou seja, o temor do Senhor, o que o salmista está querendo dizer é que a palavra do Senhor, é que toda a Escritura, é que toda a Bíblia, ela é límpida, e ela permanece para sempre. Não há um momento em que a palavra de Deus vai deixar de, vai cessar, ela vai deixar de ser aplicável, ela não vai valer mais. O propósito da Escritura, querido, é aplicar a vontade de Deus àquele que ouve a palavra de Deus. É por isso que nós cantamos, palavra de Deus, eu não vou somente escutar, eu vou obedecer. Porque a palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje e eternamente. E quando o salmista quer que nós apliquemos a palavra de Deus, ele quer que a palavra de Deus suscite em nós a reverência. Temor fala da admiração reverente. Alguém, agora no carnaval, desses cantores, disse que não podia temer a Deus, não podia amar a Deus. Eu não lembro quem foi que falou, não vou citar nome aqui para não falar errado, mas eu li, e a pessoa falou assim, como eu posso adorar um Deus que eu tenho que ter medo dele? Temor aqui não é ter medo, temor aqui é falar da admiração reverente a Deus, admiração que me compele, que me impulsiona a adorá-lo. E a Bíblia, a Escritura, é o manual de adoração. Querido, você sabia que eu e você, nós não podemos adorar a Deus de qualquer jeito? Mas Deus, Ele aceita, o que importa é o que está no coração. Nada disso. Olha a palavra de Deus. Os 2 filhos de Arão foram lá, cheio de boa vontade, apresentar um fogo estranho a Deus, um fogo que Deus não tinha pedido, e os 2 morreram. Uzá estava cheio de boa intenção, a arca da aliança sendo carregada numa carroça, e aí o cavalo, o boi tropeça, a arca escorrega, a arca vai cair. Uzá, para não deixar a arca do Senhor cair, pensa num cara de coração bom, cheio de boa intenção, vai lá e segura a arca, e Deus fulmina ele. Ele não era levita, a arca não era para estar em cima do carro de boi, não era daquele jeito. Caim ofereceu a Deus um sacrifício que não era o sacrifício segundo aquilo que Deus tinha exigido, e Deus não aceitou o sacrifício dele. Querido, você quer adorar a Deus de uma forma que Deus fala assim, servo bom e fiel, adore a Deus segundo o manual de adoração, e o manual de adoração é a Bíblia. Por isso que a Bíblia vai dizer, esse adjetivo límpido, fala da ausência de impureza, ausência de sujeira, ausência de contaminação. A Bíblia é perfeita e é inalterável. Jesus disse, vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras não vão passar, elas vão permanecer para sempre.
A palavra de Deus não vai envelhecer, a palavra de Deus não vai se desatualizar, ela é eternamente relevante para todo homem, para toda a humanidade, em qualquer situação, em qualquer continente, em qualquer hemisfério que ele estiver. Nós achamos que o homem pós-moderno é diferente. Tolice. O homem pós-moderno é exatamente o que todo homem sempre foi, desde que o homem caiu. Não importa se ele é moderno, se ele é pós-moderno, se ele é da antiguidade, se ele é medieval, o homem sempre teve e tem e terá que enfrentar o mesmo ou os mesmos problemas. E hoje, mais que nunca, nós precisamos da palavra de Deus. E último lugar, e agora é o último, é o sexto paralelismo. Os juízos do Senhor são verdadeiros, e todos, sem prioridade de nenhum, todos são igualmente justos. Ah, mas isso aqui serviu lá, mas não serve aqui. Isso aqui serve para o outro lá, mas não serve para mim. Não, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos eles, todos os juízos de Deus são igualmente justos. O que são juízos? Juízo é uma decisão judicial que Deus registrou com respeito a várias situações humanas. Uma decisão judicial é: a alma que pecar, essa morrerá. Outra decisão judicial: o salário do pecado é a morte. Outra decisão judicial: eu visito o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me desobedecem. Quer outra decisão judicial? O que o homem plantar, é isso que ele vai colher. Se ele plantar na carne, ele vai colher para a morte. Decisão judicial. Então, nesse contexto, essas decisões judiciais significam ordenanças ou vereditos divinos, que procedem do trono do justo juiz. A Bíblia, queridos, ela é o padrão divino para julgar a vida, julgar o destino eterno de todos os homens. E o salmista vai dizer que esses juízos são verdadeiros. Ele está dizendo, olha, literalmente, os juízos de Deus é verdade. Pode crer. Pode crer. Você vai plantar, você vai colher. Pode crer. Planta vento para você ver, você vai colher tempestade. Pode crer, pode confiar. Vive a vida do jeito que você quiser. E pode crer, você vai morrer. Vive desobedecendo a Deus, para você ver, Deus vai visitar o seu pecado no seu filho, no filho do seu filho, e no filho do filho do seu filho, até que alguém vai se converter e vai quebrar esse ciclo. É assim que vai acontecer. O juízo de Deus é verdade, no sentido de confiabilidade. Aquilo que Deus falou, você pode
escrever que ele vai fazer. Salmo 25, verso 10, o salmista diz assim: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Verdade em contraste com a falsidade, verdade em contraste com a mentira, verdade em contraste com o engano, separado, à parte, desconectado da palavra de Deus, queridos, não existe verdade. Por isso, é um privilégio nós termos a palavra de Deus, e é exatamente por esse privilégio, é que a apostasia é o pecado que não tem perdão, porque apostasia, se apostata da fé, aquele que conhece a palavra de Deus, conhece Deus, experimenta a verdade, e de maneira deliberada, rejeita. A palavra de Deus diz, para esse, não tem perdão. Se a palavra de Deus convence, pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo convence pela palavra, e a pessoa tem essa verdade de Deus e rejeita, não tem perdão. Então, querido, por ser verdadeira, a Bíblia, a Escritura é totalmente justa, e a verdade promove a justiça. Então, o salmista diz que os juízos do Senhor são igualmente justos, ou seja, significa que juntos, toda a Bíblia, inteira, de capa a capa, tudo, da mesma forma, cada um deles é justo. Salmo 119, 160, o salmista diz assim: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para todo o sempre. Qual é a conclusão disso? É que a suficiência da palavra de Deus se baseia no único fato de ela ser do Senhor. A palavra de Deus, ela é suficiente porque ela é palavra de Deus. Não é palavra de anjo. Não é palavra de pastor. Não é palavra de apóstolo. A palavra de Deus é palavra de Deus. Então, cada característica descrita pelo salmista inclui a expressão do Senhor. Essa palavra procede, a palavra de Deus procede do próprio Yahvé, procede do Deus da aliança. Não existe substituto para a Bíblia. Nenhuma ciência humana ou humanista é substituto para as Escrituras. Você está doente da alma? Você tem necessidade humana? Você está com problema no seu casamento? Você está com problema de caráter? Você é mentiroso? Você é ladrão? E olha aqui que eu estou usando o termo da Bíblia, não estou usando o termo da ciência. Não estou perguntando se você é cleptomaníaco, não estou dizendo, não estou usando esses termos, estou falando o termo bíblico. A Bíblia diz que quem mente é mentiroso, e é filho do diabo, porque o diabo é mentiroso, e mente desde a fundação do mundo. E quem mente faz a vontade do diabo, que é o pai da mentira. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala, essa é a sua condição? A Bíblia, ela pode atender a sua necessidade, ela pode te salvar, ela pode te transformar, ela pode te regenerar. Você é fofoqueiro.
A Bíblia diz que quem fala da vida do outro, isso é fofoca. E a Bíblia diz que fofoca não é só um negocinho assim de falar, que é gostosinho. A Bíblia diz que é pecado. Você gosta de falar da vida do outro sem conhecer a fundo do que você está falando? A Bíblia chama isso de difamação. E a Bíblia fala que isso é pecado. E a palavra de Deus corrige, instrui todo homem, toda a mulher, para que sejam perfeitos servos de Jesus. Não tem substituto para a palavra de Deus. Naquilo que tange o atendimento das necessidades da alma humana, seja que aspecto for, a Bíblia, palavra de Deus, provém do próprio Deus, e creia, toda a Escritura, toda. Você sabia que até 1 Crônicas, que é aquele livro que você lê, você fala assim, meu Deus do céu, onde que isso vai terminar? Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que foi pai de ciclano, que não sei o que, gerou, teve tantos filhos e não sei o que. E o fulano, que foi filho de fulano, depois quando você acha que terminou a genealogia, começa outra e repete tudo que estava lá de novo. Aí você fala, meu Deus, deixa eu pular isso aqui, aí você pula. Aí você vai do capítulo 1, você vai lá no capítulo 9, que já começa a falar de guerra, os filisteus atacaram, e não sei o que, o soldado do Davi, você pula, porque é chato ler aquele monte de nome, mas pode ler aquele monte de nome, pode ler tudo aquilo. Por quê? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus, é isso que declara o apóstolo Paulo, e é apta para ensinar, admoestar, corrigir, redarguir e encaminhar todo homem a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Senhor Deus, amado Pai, na Tua presença nós estamos, Senhor, e queremos Te agradecer por esse tempo, queremos Te agradecer pela Tua palavra, queremos Te agradecer, ó Pai, porque a Tua palavra é inerrante, Tua palavra é soberana, Tua palavra é suficiente. Queremos Te agradecer, ó Pai, pela suficiência do Evangelho, pela suficiência do cristianismo, pela suficiência do Espírito Santo. Queremos Te agradecer, ó Pai, porque tudo o que nós precisamos para conhecer ao Senhor, para obedecer ao Senhor, para servir ao Senhor, para seguir ao Senhor, para nos relacionarmos, para convivermos, para sermos igreja, para sermos bons maridos, bons pais, bons filhos, bons cidadãos, bons irmãos, tudo está na Sua palavra. Então ajuda-nos, Pai, a amar a Tua palavra, ajuda-nos a fazer como os profetas, a comer a Tua palavra, a sentir o sabor da Tua palavra, a desejar mais e mais de Ti, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, para a alegria nossa, para a conservação da nossa alma, para a edificação da nossa igreja, para a construção de uma sociedade melhor, que seja assim em nome de Jesus, amém. Amém?